da população de Brasília, que mora em condomínios horizontais, numa situação de exclusão. Porque todo mundo fala que vai resolver a questão dos condomínios, mas não se resolve. E representa 600 mil pessoas. São 513 condomínios. Que as pessoas que foram morar nos condomínios, porque elas precisavam morar. Porque o Estado não tinha uma política de habitação. Porque o Estado foi conivente. Porque 80% desses condomínios são áreas particulares. E o Estado fechou os olhos, virou de costas e falou, não, pode desmembrar isso aí, quando não podia. Depois a gente resolve. Pô, para com isso. Chega. As pessoas têm que ter segurança para morar. O Estado tem que estar na frente para dar alternativa de moradia. Não é ficar esperando ali para ver se sobra algum, inclusive. Porque não é possível, por exemplo, no caso de Vicente Pires, que é em frente à residência oficial do governo, ninguém viu o Vicente Pires acontecer, né? Ele passava todo dia, é porque os governadores que ali estavam, eles passavam com certeza na ida para casa, eles tinham cacoete de andar com a cara virada para o lado esquerdo, na volta para o lado direito, porque não viram, não é possível. Aí o que acontece? Acabaram com a questão do meio ambiente, fizeram invasões e parcelamentos em área de proteção ambiental, e aonde que nós ficamos? Então nós vamos ter que resolver. Isso, inclusive, eu queria deixar aqui registrado, que eu preciso, no meu governo, eu vou pedir muito auxílio para a OAB, porque grande parte dessa situação é um problema jurídico, é um problema que nós precisamos achar soluções e precisamos do apoio desses núcleos vivos da sociedade, para que a gente possa resolver. Não pode mais deixar. Então, a questão da habitação, a primeira coisa é essa, nós precisamos acabar com esse problema. E quando você legaliza, você recupera a questão ambiental, porque para as invasões. Quando você legaliza, você faz o estudo de impacto ambiental, que é o necessário para que você possa legalizar a terra, o condomínio. Então, precisamos resolver essa questão, tá certo? E depois nós vamos estudar, sim, como criar novas alternativas para as pessoas. Que eu tenho visto aí os outros candidatos, eu vou fazer não sei quantas mil casas, o déficit é de 60 mil, de não sei quantos mil, mas os que já tem. E a questão fundiária de Brasília? E o Paranoá, por exemplo, que não tem um documento até hoje? Então não é possível. Vamos resolver o que tem e vamos melhorar a situação para frente. Vamos planejar a cidade. Vamos revisitar Brasília. Ela tem que ser revisitada na questão urbanística, né? Quando você fala da questão de educação, eu estou vendo umas moças jovens ali, o que eu mais pedi, o que mais falaram comigo, tem falado comigo nas caminhadas que a gente tem feito, são as mães com os filhos, com criança de colo, que viram para mim e falam assim, mas quando você for governador, você vai arrumar uma creche para minha filha, para o meu filho, porque eu preciso trabalhar. E nós sabemos que a mulher, aí vem as políticas da mulher, tá certo? Que não é só uma questão de remediar, é de ter políticas realmente. A mulher hoje, ela tem até mais responsabilidade em prover o lar do que o homem. A realidade é essa, tá certo? Não vamos ficar fingindo aqui que só tem essa mesa só de homens aqui, não, a mulher hoje, porque ela continua com a maternidade absoluta. Então nós temos que cuidar disso. Então são 14 mil crianças de 0 a 5 anos que não tem uma creche, que a mãe não tem com quem deixar o filho. E como é que ela vai trabalhar? Como é que ela faz? Então, nós precisamos intensificar a questão que a gente tem falado da creche, da escola creche, da casa. Porque cada governo quer inventar um nome, os meus marqueteiros também querem inventar nomes. Na verdade é o seguinte, todos nós, em cada rua, em cada quadra que nós formos, nós vamos identificar ali, tem uma senhora que ela já cuida de algumas crianças, ali e tal, que a pessoa deixa com o filho, e deixa ali com as crianças. Ela tem aquela aptidão. O que nós vamos fazer? Nós vamos, enquanto Estado, chegar do lado, apoiar essa situação, remunerar essa senhora
treinar essa senhora e dar um material pedagógico. Por quê? Porque é muito melhor para a mãe que mora hoje em qualquer lugar da cidade, que ela possa entregar a criança na sua vizinha, na sua rua e trabalhar. Porque se nós formos esperar construir creches com estrutura, com isso, né, nós vamos fazer um bom movimento financeiro, inclusive para os empreiteiros de Brasília. Mas vamos perder algumas gerações, porque a criança que está hoje lá não vai ficar esperando a creche ficar pronta, não. Agora, essas ações são imediatas. Nós podemos implantar isso, vamos dizer, encher essa cidade desses processos, onde essas crecheiras, né, na verdade, podem fazer um processo já para resolver essa questão. Mas nós precisamos estar juntos. O Estado tem que ter uma política para isso. Depois nós vamos para a questão do ensino básico, do ensino médio. Todo mundo aqui também fala, todos os candidatos falam, nós precisamos colocar os nossos filhos no horário integral, né? Ter o dia inteiro a escola, com tempo integral. Tá bom? Como que vai fazer isso? Como é que nós vamos pensar isso? Porque não adianta ali, no governo passado, eles fizeram lá um projeto para cobrir várias quadras de esporte. Galpão. 20 de galpão nas escolas. Aí, por quê? Porque as escolas elas ficam cheias. Elas estão completas, de manhã e à tarde. Já estão. Então a turma que estava de manhã, ela vai ficar onde à tarde? Não, bota no galpão. O galpão são as quadras de esporte. Então esse é o outro absurdo. Nós precisamos ter transversalidade. Eu vou perturbar vocês hoje com a transversalidade. Porque a transversalidade, ela busca e traz soluções. Então como é que você vai fazer? Primeira coisa, para ter um ensino integral, você vai ter que ter um espaço físico de qualidade e professores que possam fazer isso. Contratar professores e dar treinamento, e otimizar esses professores, isso aí o Estado pode fazer. Agora, e espaço físico? Vamos construir mais não sei quantas mil escolas? Vamos. Quanto tempo demora isso? Até fazer o projeto, licitar, os advogados entrarem com impugnação no edital e o outro edital. Nós vamos levar 2 anos. 2 anos nós já perdemos mais 2 gerações. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Então nós temos que ser transversais. Como é que é a transversalidade? Exemplo. Samambaia tem um parque chamado Três Meninas. Tá certo? Fantástico espaço. Está lá jogado, abandonado. Ali tem uma escolinha do morador, um pioneiro que veio para cá, tá certo? Chama Três Meninas, que ele fez 3 casinhas ali, uma para cada filha dele, e isso virou um parque. Tem uma área vivencial desse parque. Custa o que para o Estado? Nada. Reformar aquilo e adequar aquilo? Uma miséria de recursos. Então, rapidamente você pode colocar um espaço desse à disposição dos alunos de todas as escolas que rodeiam aquele parque. Então, dali você já tirou mais de 1000 crianças poderiam estar usando esse espaço no contraturno, fazendo. Lá tem piscina, natação, lá tem uma casa que pode ser uma grande biblioteca. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser... Não adianta ficar aquela coisa, sabe, de viseira de burro quando puxa a carroça. Não dá mais. A nossa vocação é outra. Nós temos que pegar os espaços culturais que muitas vezes ficam aí semanas abandonados, meses abandonados. E vamos botar a criança do contraturno lá, o jovem do contraturno lá. Aí, esses são os momentos iniciais. Tudo bem, vamos criar depois, e temos que construir a escola técnica, porque o jovem precisa ter a escola técnica. Sim, vamos construir a escola técnica. Mas isso demora. Mas você tem que ter uma política para esse jovem. E aí ela começa. A política imediata até você construir isso aí. Então você não pode pular. Tá? Não pode ficar esperando isso acontecer. Recurso? Tem muito. Violência, segurança. Brasília é a única unidade da federação que tem o recurso garantido no Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional, o texto do Fundo Constitucional, ele fala o seguinte: o recurso deverá ser utilizado na segurança, podendo ser utilizado
para a folha de pagamento da saúde e da educação. E só homicídios, de 2009 para 2010, aumentou 16% no Distrito Federal. Por que nós não temos uma cidade segura se nós temos, por exemplo, para esse ano, 8 bilhões de reais do Fundo Constitucional para a segurança? Aí nós temos que voltar para a mesma situação que a gente estava falando. A administração arcaica, atrasada e muito roubo. Não tem outra palavra. Esse negócio de ficar ético, corrupção, já não dou uma conta, não. Brasília passou de ético e corrupção e nós temos que recuperar isso. Temos que recuperar a nossa imagem. Tá certo? Então, por que nós não temos um sistema inteligente? Primeiro, Cosme e Damião tem que estar na rua, intensificar o Cosme e Damião na segurança. Depois, um sistema inteligente. Se nós temos câmera para monitorar todas as ruas de Brasília, os famosos pardais, que eu não sou contra, acho um pouco exagerado, mas diminuiu muito a questão dos acidentes. Por que nós não vamos ter umas câmeras nos lugares onde você tem maior incidência de crime em Brasília? Aí você já identificou. Agora você tem que ser transversal também. Você tem que ter uma transversalidade no sentido, por exemplo, quando você fala criminalidade e fala da epidemia do crack. O crack é uma epidemia em Brasília. E no Brasil inteiro, mas em Brasília também. Aí você não tem uma política antidrogas. Você não apoia, por exemplo, as clínicas de recuperação. Você não sabe o que fazer com aquele jovem, com aquela pessoa que está ali drogada. Esses dias saiu numa televisão, pararam um ônibus ali na Cracolândia da rodoviária, encheram o ônibus e foram para a delegacia. Chegou lá, o delegado olhou, por favor, chamou o pessoal da polícia e falou, olha, pode voltar. Mas por que pode voltar? Porque não tem o que fazer. Então eles voltam para o mesmo lugar. O que acontece? Pior ainda, que aí eles ficam com aquela sensação de impunidade total. Mas o Estado não tem o que fazer, não sabe o que fazer com isso, não tem esse movimento, não apoia o que tem que apoiar, não tem uma política, porque para resolver o problema da segurança, que a droga é um dos grandes problemas da segurança, porque o crack, por exemplo, é uma coisa que vicia muito rapidamente, na primeira, segunda vez ele já está viciado, o recurso acaba, o dinheiro dele para comprar a droga acaba, e aí ele começa a roubar, e se ele ficar devendo para o traficante, ele vai pagar com a vida. Quer dizer, nós temos que ter políticas. Então a segurança também tem que ter isso. Porque há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu saía de Brasília, de carro, além de não ser tratado como gozação em cima da gente de ser de Brasília, quando eu chegava em outras cidades, eu não tinha o costume de fechar o vidro do meu carro. Eu não tinha o costume de fechar o vidro do meu carro. Porque aqui em Brasília você parava o carro com o vidro aberto. Agora você já sai de casa com medo. Bota um monte de arame farpado, essas coisas todas em volta da sua cerca, para não ser assaltado. Uma unidade da federação que tem um recurso, o dinheiro garantido para isso. Nós temos que mudar, gente. Eu tenho certeza que nós podemos resgatar Brasília. Você vê a questão, eu não sei, já falei aqui de saúde, tem tempo. Então, gente, falei aqui um pouco para vocês de transporte, saúde, educação. Saúde não. A saúde é difícil falar, né? A saúde é uma vergonha, um crime, o que acontece em Brasília. É um absurdo. Então, nosso projeto, para ser mais rápido aqui, é fazer uma triagem, intensificar a saúde em casa. Nós estamos atrás do Amapá em quantidade de serviços do saúde em casa. 24 horas posto de saúde. Criar pequenos hospitais para ir triando. Então, o cidadão que está com dor de cabeça, ele não vai para o hospital, ele vai para o posto de saúde. Porque se ele for para o hospital e o vizinho dele chegar acidentado, ele não vai conseguir ser atendido. Então nós temos que criar uma triagem, temos que criar inteligência, temos que criar o cartão cidadão, que hoje é a tecnologia mais fácil que tem. Cada um tem um cartão de saúde com um chip, onde ele conta toda a história de saúde da vida do cidadão. Então quando ele chegar lá e passar aquele cartão, já sabe todo o histórico.
Você tem que ter um pouco de inteligência.